Realmente, irmãos, não tem como a gente não ser tocado, não sermos movidos pelo Espírito diante da mesa, diante da cruz, quando a gente lembra o porquê vamos comer do pão e beber do cálice. Quando comemoramos a Páscoa, a verdadeira, que não tem nada a ver com coelho, com chocolate, ou com nada desses elementos que deturpam, que levam ao engano, mas com o Cordeiro Pascal, com Cristo, com a sua salvação. E eu quero convidar você para que você possa estar diante de Deus com esse sentimento, buscando apresentar a Ele um culto real, racional, sim, porque você tem que desejar isso, estar consciente do que você está fazendo, e que você tenha sinceridade, verdade dentro de você, para que Deus possa receber o seu culto, porque é isso que Ele espera e é isso que Ele recebe. Amém? Abra sua Bíblia no Evangelho de Lucas. Essa semana, pastor Rodolfo já deu uma introdução para a Páscoa, e eu vou ler parte do que ele também já leu, mas ele deu um enfoque, ele trouxe para nós na quarta-feira acerca dos preparativos para a Páscoa, para esse momento. E porque o Senhor Jesus, nós vamos ler agora aqui, ele deu esse comando aos seus discípulos para que preparassem. Ele tinha uma expectativa, como tem ainda hoje, quando nós estamos diante da mesa, acerca da minha e da sua vida. Eu quero ler esse texto, eu quero trazer algo que o Senhor falou comigo. Irmãos, pensa que eu já ministrei a ceia depois de 20 e poucos anos, muitas vezes, irmão, muitas vezes. E o texto base é o mesmo. Ou Paulo lá em Coríntios, ou o próprio Jesus. Não tem para onde você ir, senão. E eu sou surpreendido, depois de tantos anos, com algo novo. Algo que eu ainda não tinha percebido, alcançado. E aí eu fico assim, extasiado, eu fico maravilhado com a palavra, como ela é viva, como ela é poderosa, como ela é real. E eu, na minha devocional em casa, vou ser sincero, nem estava pensando nas festividades da Páscoa. Mas na minha devocional, o Senhor trouxe o texto e falou comigo, alguns dias atrás, depois que eu percebi, Senhor, o Senhor está me preparando para a Páscoa. O Senhor já está me entregando a palavra para a Páscoa. E eu quero compartilhar com vocês. Lucas capítulo 22, a partir do versículo 27, a minha versão é a NVI, nova versão internacional, e diz assim, versículo 7, abra aí, se sua Bíblia é eletrônica como a minha, seja o celular, seja um tablet em casa, se você não tem Bíblia, pega agora correndo, entra aí no Google, digita aí Bíblia Online, e você vai ter várias versões, e você pode acompanhar o texto bíblico. É importante acompanharmos o texto, ler. Versículo 7, finalmente chegou o dia dos pães sem fermento, no qual devia ser sacrificado o Cordeiro Pascal. Jesus enviou Pedro e João dizendo, vão preparar a refeição da Páscoa. Versículo 9, onde queres que a preparemos? Perguntaram eles. E Jesus respondeu, ao entrarem na cidade, vocês encontrarão um homem carregando um pote de água. Sigam-no até a casa em que ele entrar. E digam ao dono da casa, o mestre pergunta, onde é o salão de hóspedes no qual poderei comer a Páscoa
com os meus discípulos. E ele lhes mostrou uma ampla sala no andar superior, toda mobiliada. Façam ali os preparativos. Eles saíram e encontraram tudo como Jesus lhes tinha dito. Então prepararam a Páscoa. Versículo 14. Quando chegou a hora, Jesus e os seus apóstolos, seus discípulos, reclinaram-se à mesa. E ele disse: desejei ansiosamente comer esta Páscoa com vocês antes do sofrimento. Pois eu digo, não comerei dela novamente, até que se cumpra o reino de Deus. Eu quero frisar aqui porque é importante demais, e foi aqui que o Senhor veio sobre mim. Não comerei dela novamente, até que se cumpra no reino de Deus. Versículo 17. Recebendo um cálice, ele deu graças e disse: tomem isto e partilhem uns com os outros. Pois eu digo que não beberei outra vez do fruto da videira, até que venha o reino de Deus. Vou repetir esse versículo 18, porque ele repete diante dos elementos. Pois eu digo que não beberei outra vez do fruto da videira, até que venha o reino de Deus. Tomando o pão, deu graças, partiu e deu aos discípulos, dizendo: isto é o meu corpo, dado em favor de vocês, façam isto em memória de mim. Da mesma forma, depois de ceiar, tomou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vocês. Até aqui. Feche os teus olhos. Eu quero fazer mais uma oração. Senhor Deus, nós estamos aqui nesta manhã. Muitas pessoas estão em casa, Deus, recebendo essa palavra nesta manhã, ou recebendo em outro momento. Não importa, porque o Senhor é atemporal. Mas o meu pedido e a minha oração, Senhor, é que o Senhor venha sobre nós de uma forma sobrenatural, como o Senhor veio no momento em que eu lia esse texto lá, eu e o Senhor. Que o Senhor venha, Pai, trazendo confirmação, testificação, revelação, entendimento. Que a palavra seja rema na vida de cada um dos meus irmãos. Que não sejamos apenas ouvintes, que não estejamos aqui apenas assistindo, mas que sejamos, Senhor, fervorosos, servos, discípulos, praticantes da Tua palavra, vivendo verdadeiramente o reino de Deus sobre essa terra. Eu profetizo nessa noite, mais uma vez, a intervenção do Teu Espírito Santo, que é o único capaz de convencer do pecado, da justiça, do juízo. Por isso, faz isso em nós, nesse dia, Pai. E a minha oração, grato, sempre confiante na certeza que o Senhor nos ouve. E eu oro em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Quem crê, diga amém. Não comerei dela novamente. A Páscoa. Ele não participaria mais daquele momento, diz o Senhor Jesus, até que se cumpra no reino de Deus. Até que. De fato, a verdadeira Páscoa, desde lá de quando lemos, no início, em Êxodo, quando o povo estava saindo, sendo liberto do Egito, desde aquela época já era uma sombra, já era tipificando, anunciando o que vinha no futuro. Porque é isso que ele está mostrando. Até que isso aponta para o futuro, irmão. Até que se cumpra, até que aconteça. E ao mesmo tempo que a gente vê que lá no início foi profetizado, o sacrifício do verdadeiro cordeiro pascal. Por quê? Porque, irmãos, se você entrou ali, você viu os cordeirinhos ali num curralzinho que fizemos, você viu a entrada com os umbrais
marcado como se fosse o sangue. E isso aí é a Páscoa narrada na Bíblia, a libertação lá atrás do povo, né, da opressão do Egito de Faraó. E isso foi a Páscoa, foi essa libertação, aquelas famílias sendo libertas da opressão. E aí anunciava e mostrava ou apontava isso, a cruz, o verdadeiro cordeiro que viria a morrer, não mais um animal, mas Jesus, de uma vez por todas, por nós, para que nós fôssemos perdoados. Porque lá no tempo do sacrifício o animal morria por conta dos pecados. E Jesus então vem, e então a confirmação e o que estava profetizado, o cumprimento vinha ali. Mas mesmo diante do cumprimento, o próprio Senhor Jesus continua apontando para frente. Porque Ele vem e diz: não comerei mais, não participarei mais desse momento, até que venha o reino de Deus. Novamente, o próprio Senhor Jesus vem e aponta para o futuro. E eu quero te perguntar: quem é que está nesse futuro? De que futuro Ele está falando? Que cumprimento é esse? De quem? Quem viveria esse cumprimento? Ele disse, olha o que ele disse: desejei ansiosamente comer a Páscoa com vocês antes de sofrer, pois eu digo, não comerei dela novamente até que se cumpra. Vai ouvindo o que Jesus fala e presta atenção. Eu não vou comer até que se cumpra no reino de Deus. E eu pergunto a você: se cumpriu? Se cumpriu, Samuel? Não responde não. Talvez você possa ser muito rápido em responder. Talvez a sua teologia, o seu entendimento bíblico, sua experiência e aquilo que você já compreendeu te faça responder rápido essa pergunta. Mas eu quero que você fique com ela por enquanto. Não responda não. A pergunta é: se cumpriu? Porque Jesus disse que Ele não voltaria a participar desse momento, porque Ele participou com os seus discípulos. E eles: olha, eu não vou participar de novo. Significa que Ele iria participar, mas não vou participar de novo até que se cumpra. E a pergunta é: isso se cumpriu? Nós nos apegamos muito ao que é tangível, irmão, ao que é palpável, ao que a gente pode ver, ao que a gente pode contabilizar. Então, nós somos muito levados a enxergar e identificar o reino de Deus naquilo que a gente pode ver e tocar. Então, a gente olha para a igreja, a gente olha para o crescimento da igreja, a gente olha para a conversão das pessoas que vão sendo salvas e vão cada vez mais multiplicando, e a gente pode ver nisso tudo, na verdade, é um reflexo, irmão, um reflexo da presença do reino. É um reflexo? É. Tudo isso que eu falei, a gente olhar para a igreja, olhar para as conversões, olhar para os testemunhos, olhar para muita coisa, a gente pode identificar e ver um reflexo do reino. Mas aí eu pergunto: onde está verdadeiramente o reino de Deus? Porque é um reflexo disso, irmão. Mas eu não posso dizer que o reino se resume a isso. Eu não posso dizer que você está aqui e você está fazendo parte ou inserido ou vivendo o reino de Deus. Não posso dizer isso, irmão. Só Deus, eu não. Mas a gente tem um reflexo disso, como eu falei, pela igreja, pelo crescimento, pelo testemunho, pelas vidas. Olha, quem me conheceu no passado, no mínimo, olhando para mim hoje, vai dizer assim: tem alguma coisa aí, porque quem eu era
e quem eu me tornei em Cristo, tem coisa do reino de Deus. Só esse reino poderia fazer isso. O testemunho de alguém pode refletir o reino de Deus? Pode. É verdade. Mas aonde mesmo está o reino de Deus? Eu quero dizer que essa pergunta e essa indagação foi feita a Jesus. Os fariseus fizeram isso. Por isso que é impressionante. Quando nós caminhamos no conhecimento da palavra e pelo Espírito, e que a palavra está guardada aqui e aqui, no momento devido, na hora certa, o Senhor traz à nossa mente, o Senhor vai unindo as peças, como se fosse um quebra-cabeça. Jesus faz uma fala lá atrás, que parece perdida no meio de um contexto, mas lá na frente, quando ele traz uma outra palavra ou uma outra fala, se você pega o que ele disse lá atrás, você junta, aí você tem entendimento do que Deus está falando, do que o Senhor está revelando. Por isso que para muitos é mistério, porque se não é o Espírito para revelar, irmão, é só a letra, é só uma compreensão num nível intelectual limitado, porque nós somos limitados nisso, porque a palavra de Deus diz que se discerne espiritualmente. O homem comum, o homem carnal, ele não discerne, ele não enxerga o que Deus está revelando, ele não compreende os mistérios de Deus. Mas quando nos tornamos espirituais, é revelado, os nossos olhos são abertos e passamos a compreender a revelação de Cristo. Essa indagação está lá em Lucas 17. Se você quiser, você abra aí. Você vai ver Lucas 17, versículo 20 e 21, diz assim: olha a pergunta. Certa vez, tendo sido interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus respondeu: irmão, presta atenção na resposta que Jesus dá. E já começa a receber aí compreensão. O reino de Deus não vem de modo visível. Ninguém vai dizer, ó, ele está aqui ou ele está lá. Porque ele diz assim: o reino de Deus não vem de forma visível, nem se dirá está aqui ou está lá, porque o reino de Deus está dentro de nós. Talvez você leu aí, mas minha Bíblia está no meio. Tem isso, irmão, tem isso também. Tem horas que a teologia atrapalha um pouco. Pelo amor de Deus, entenda, teologia é importantíssimo, o estudo da palavra. Os meus irmãos no passado e até hoje, o estudo deles, as experiências são importantíssimas para nos ajudar a aprender e a compreender as Escrituras. Não estou negando isso, mas tem horas que há um confronto que deixa alguns sem entendimento. Porque quem tem a Bíblia que fala no meio? Tem alguém aqui? Sua Bíblia fala no meio, no meio. Quem tem a Bíblia que fala dentro, dentro? Estão vendo aí? Há uma diferença no meio e dentro. Para a compreensão vai ter uma diferença. Mas Deus não é Deus de confusão. Deus não quer confundir ninguém, não. É dentro e no meio. É fácil, irmão. É dentro e é no meio. É no meio para aqueles que leem a Bíblia e diz assim, presta atenção, ele está falando com os fariseus. Jesus nunca ia dizer que o reino de Deus estava dentro deles. Ele estava dizendo que o reino de Deus estava no meio deles, porque ele estava ali. E ele anunciava, ele trazia a presença do reino de Deus. Isso é verdade? É verdade. Se eu explicar assim, você crê, porque é verdade. Agora, quando ele diz que está dentro, ele não está querendo se referir simplesmente ao fariseu, mas ele está se referindo ao reino.
que não está fisicamente, não será visto fisicamente, mas será visto, ou será percebido, ou estará realmente dentro de nós. Por isso que ele disse, não é visível, nós só olhamos para o exterior, mas Deus contempla. E aí eu vou dizer, por que que isso é fato? Porque quando Jesus morreu na cruz, Ele foi para o Pai e deixou o quê? O seu Espírito Consolador. E quando nós recebemos o sacrifício e esse Espírito vem habitar em nós, o que que acontece? O reino de Deus passa a habitar dentro de nós. Está no meio e está dentro. Então pouco importa a tradução, irmão, mas que você entenda que Ele está no meio, está agora aqui entre nós. Porque quando eu menciono, falo, anuncio, o reino de Deus está entre nós. Mas só Deus olha e vê esse reino estabelecido aqui dentro. Porque a minha vida é submissa a esse reino. E aí sim, há uma confirmação, uma testificação de que nós fazemos parte, nós somos templo do Espírito Santo. Esse reino habita dentro de nós. Por quê? Porque o Rei domina a minha vida. Ele guia os meus passos, os meus sonhos, os meus projetos, os meus desejos. Ele reina. Então o reino de Deus realmente habita dentro de nós. Porque reino é governo, é domínio. E eu nunca posso dizer que o reino está dentro de mim se é eu que governo a minha vida. Se é eu que faço o meu futuro, o meu destino, os meus sonhos, segundo a minha vontade. Então eu estou reinando. Mas se o reino de Deus está dentro de nós, não vivo eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que eu tenho agora é para a glória de Deus. É para manifestar esse reino. Esse reino. O reino celestial, irmão, ele não pode ser comparado. Não tem como você ter um parâmetro quando fala de reino com os reinos deste mundo. Porque quando a gente fala de reino, a gente pensa, nossa mente é remetida para o conceito de reino que a gente conhece. Porque o reino de Deus, ele atua, ele age no coração do homem. Ele age aqui no comando do coração, no convencimento do seu pecado, da sua condição, e leva esse a uma obediência a esse reino. Não tem nada a ver com o reino que a gente conhece desse mundo. Nada a ver, nada a ver. Agora, eu vou dizer uma coisa, irmão. Para que um reino seja posto, um reino tem que ser deposto. Isso aí é algo que não se discute, isso é lógico. Não existe dois reinos. É impossível servir, não sei se eu ouvi em algum lugar isso. É impossível servir a dois senhores. Acho que está na Bíblia. Porque um reino, para ser posto, um reino tem que ser. E eu vou te dizer uma coisa, irmão. Se você olhar e ler a Bíblia e conhecer a Bíblia, você vai ver o reino de Deus sendo anunciado e sempre perto a palavra arrependimento. Arrependei-vos, pois é chegado o reino de Deus. Você vai ler isso várias vezes. Você vai ver isso lá no deserto. João Batista anunciando. Você vai ver o próprio Senhor Jesus anunciando. Arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Deixa eu te dizer uma coisa. Eu ouvi essa frase, não é minha, mas achei tremenda, porque está muito atual. O arrependimento é o impeachment dentro de nós. É o teu eu, o teu governo caindo, para que o governo do Senhor se estabeleça. Enquanto você não impeachmentar o governo próprio,
a tua vontade, nunca que o reino de Deus se estabelecerá na sua vida. Nunca. Nunca. Tem que impeachment, irmão. O teu eu, a tua vontade, o teu querer, a tua independência, para que se estabeleça o reino de Deus na sua vida. Dentro de tudo isso que eu trouxe, eu quero lembrar você a pergunta. Está lembrado da pergunta? Se cumpriu? Agora você pode responder ou ainda não consegue? Se cumpriu, Rodolfo? Talvez você ainda não compreendeu. Não estou falando do pastor Rodolfo. Não comerei dela novamente, até que se cumpra no reino de Deus. A pergunta tem que ser respondida assim. E ela é diferente para cada um aqui, irmão. Você pode dizer assim: se cumpriu, porque se cumpriu na minha vida. O reino de Deus está dentro de mim. E hoje, Cristo está tomando a ceia junto comigo de novo. Se cumpriu, porque o reino de Deus está dentro de mim, e Jesus habita em mim, e se Ele habita em mim, Ele hoje vai comer e beber junto comigo, pelo seu Espírito. Mas, você pode dizer assim: não se cumpriu, porque você ainda não deixou o governo de Deus tomar conta de você. Você ainda deixa o teu governo prevalecer, a tua vida dominar, a tua vontade. E aí você vai ter que dizer sinceramente: não se cumpriu, ainda não. E o que o Senhor quer é que se cumpra na vida de cada um de nós. Ele anseia por esse momento com você, de comer do pão novamente, de beber do cálice novamente. Recanta, o Espírito de Deus anseia por nós. E é impossível você não entender ou perceber o reino de Deus se movendo nesse lugar. Mas ele se move com o objetivo de se estabelecer dentro de você. Cada vez que você vem a esse lugar, o reino de Deus se move à sua volta. E o desejo do Senhor é que Ele estabeleça esse reino dentro de você. Mas o que é triste, e que eu sei que é um gemido do Espírito, é que mesmo diante da luz, da verdade, da revelação, do Espírito se mover na nossa volta, nós preferimos continuar nas trevas, no nosso governo próprio, na nossa vontade, sem receber a luz da revelação de Cristo Jesus, sem receber o reino dentro de nós. É verdade, porque somos capazes de ouvir,
e sair daqui desse lugar. E todas as nossas expressões, atitudes, pensamentos se voltam para o governo desse mundo e nosso próprio governo. E isso é muito comum, irmão. Até mesmo na vida daqueles que frequentam a igreja, que permitem que o reino de Deus fique passando por entre a sua vida, mas nunca deixando o reino realmente governar, se estabelecer dentro de nós. Eu vou terminar, irmão. Jesus declarou que o reino de Deus não é visível. É verdade, porque eu e você não conseguimos enxergar isso. Só Ele pode. Eu não tenho como julgar. Eu olho aqui e eu peço: Deus, agora a obra é sua. O convencimento não está, eu não tenho nenhum poder nisso. Eu só tenho a condição de gerar o mover do Espírito entre nós, para que Ele faça a obra. Feche os teus olhos. Senhor, eu quero orar. Deus, eu não preciso falar mais nada, Deus. O Teu Espírito Santo já falou, já se moveu e tem se movido sempre nesse lugar, entre nós. Deus, essa obra é Tua, Senhor. Essa obra é Tua, Pai, de convencer, de transformar, como o Senhor fez na minha vida um dia. Faz na vida de cada um dos meus irmãos, como o Senhor fez na vida de muitos que estão aqui. Faz na vida de outros que também estão aqui, Deus, porque eu não sei, eu não posso identificar, só o Senhor. Por isso, Pai, Espírito Santo, faz isso nessa manhã. É uma manhã tão especial, Deus. Estamos diante da Tua mesa, os elementos que nos fazem lembrar do Teu sacrifício. Por isso, Espírito Santo, faz isso nessa manhã, em nome do Senhor Jesus. Eu quero fazer um apelo nessa manhã. Se você entrou aqui nesse lugar e diante dessa palavra, você sabe o que está acontecendo aí dentro, e pouco importa qualquer um, até eu, mas importa o que você está agora vivenciando diante de Deus, o que você está falando com Deus. Mas eu quero te dar a oportunidade nessa manhã de dizer a Ele: Deus, eu quero o Teu reino dentro de mim. Eu quero, Senhor, eu quero o Teu reino habitando dentro de mim. Se você nunca entregou sua vida a Cristo, se você nunca fez uma confissão pública, se você nunca fez esse convite, o mesmo Senhor Jesus que morreu na cruz para nos dar vida verdadeira, Ele declarou: aqueles que me confessarem, aqueles que receberem o meu sacrifício diante dos homens, eu confessarei diante do meu Pai. Então é noite de você confessar isso diante dos homens e dizer: eu quero o reino de Deus dentro de mim. Se você nunca fez isso, hoje é noite de salvação. É dia de salvação, para que você possa sair daqui com a certeza de que o reino de Deus habita dentro de você. Não por nenhuma capacidade, irmão, não porque somos bons ou por qualquer outro motivo, mas porque Ele é bom. E Ele só precisa que você reconheça, se arrependa da sua vida independente, do seu governo próprio, e diga assim: não, eu não quero mais, eu quero o Teu governo, eu quero o Teu reino dentro de mim. Se você reconhecer isso, disser isso a Ele, diz a palavra, o Espírito Santo vem sobre você e o governo de Deus passa a habitar, e o reino de Deus passa a habitar em você. Se você nunca fez isso, hoje você quer fazer, faz o sinal: eu quero orar por você. É um sinal público mesmo, as pessoas vão ver, eu vou te chamar aqui na frente e vou orar por você. Mas não tenha vergonha, não tenha vergonha, porque a salvação é individual.
O que Deus está fazendo é com você nessa manhã. Se você já ouviu a palavra, se você já tem vindo, tem ouvido, mas nunca tomou uma decisão de receber o reino de Deus dentro de você, hoje é uma manhã maravilhosa para isso. Estamos diante da mesa, você vai comer do pão e vai beber do cálice. Alguém nunca fez isso, mas hoje eu quero entregar a minha vida a Cristo. Eu quero o reino de Deus dentro de mim, eu quero certeza de salvação. Você pode pensar assim: eu não dou conta. Não dá mesmo não. Ninguém dá conta. A gente não consegue. É Ele que consegue em nós. Eu só preciso entregar a minha vida a Ele. E Ele vem sobre nós. E Ele vai nos fortalecer. E Ele vai transformar a nossa vida pelo Espírito dEle. Há alguém que hoje recebe isso e diz assim: eu quero esse Espírito habitando em mim. Eu quero o reino de Deus dentro de mim. Você que está em casa, eu não sei sua condição, mas se você está aí, se tiver alguém, fale com essa pessoa. Diz assim: eu estou aqui entregando minha vida a Jesus. Se não tiver ninguém, faça isso agora diante do Senhor. Deus vai ver. E depois você vai na igreja e vai fazer a mesma coisa diante dos homens. Porque é isso que o Senhor espera, que eu e você, a gente possa testemunhar. Porque Ele está dentro, mas Ele está no meio de nós. E é preciso que quem está à nossa volta saiba que Ele está dentro. Por isso que a confissão é necessária. Porque a palavra de Deus diz que com o coração se crê, mas com a boca se confessa para a salvação. Para dizer: o reino dEle está em mim, não me governo mais, Deus governa a minha vida. É por isso que confessamos Ele como Senhor e Salvador. E se você nunca confessou, nunca anunciou, hoje é dia de você fazer isso. Se todos já fizeram, glória a Deus. Aí eu vou me concentrar com os que estão em casa. Mas há alguém que nunca fez isso e hoje quer. Talvez a pastora me lembra, quer voltar para Jesus. Talvez estava afastado. Talvez um dia já até levantou a mão e já entregou a vida a Cristo, mas o reino está longe porque você está vivendo independente a sua vida. Talvez você é crente, você tem vindo à igreja, você tem experiências com o Espírito de Deus, mas está vendo que você está governando a sua vida, está perdendo o sentir a presença do reino. Talvez seja hoje noite, dia de concerto, diante da mesa, antes de vir comer do pão e beber do cálice. Se você está nessa condição, venha, se ajoelhe aqui, fala com Deus isso. Deus, eu estou fazendo um concerto porque eu quero sentir o teu governo na minha vida. Eu estou me governando demais, Senhor. Eu estou esquecendo que o Senhor é que me governa. Eu estou tomando minhas decisões, eu estou fazendo o meu caminho sem te perguntar para onde, como, quando. Talvez você esteja vivendo assim, crente. E chegou a hora de você dizer assim: Senhor, eu fui despertada nessa manhã e eu quero, Deus, o teu governo pleno na minha vida. Deus te abençoe, minha jovem. A sua coragem e a sua oração diante de Deus. Deus recebe a sua oração. Deus recebe o que está no teu coração nessa manhã. Porque muitos de nós não tem coragem. Eu, crente de tantos anos, vou lá na frente ajoelhar e dizer que Deus não está me governando. Sabe com quem Jesus estava falando? Com os fariseus. Sabe quem eram os fariseus? Esses religiosos que achavam que conheciam, que tinham o reino de Deus. E Jesus diz: olha, não é visível não, está dentro. Quem vê é Ele. Quem vê é Ele. Então não adianta. Às vezes você fica aí, está com vergonha dos outros. Devia ter vergonha de Deus e não das pessoas. Devia ter vergonha de sair e continuar vivendo no pecado. Devia ter vergonha de sair daqui e continuar governando sua vida, sendo crente. Disso que deveria ter vergonha. E não de se expor. E não de se humilhar. Deus exalta aqueles que se humilham, mas Deus rejeita aqueles que são soberbos. Aqueles que acham que não precisam. Se há mais alguém, vem logo, eu vou orar, porque nós precisamos dar prosseguimento na ceia.
ou aceitar Jesus, ou fazer um concerto com o Senhor, não sei, ou voltar para Cristo, o que você estiver vivendo, eu não quero nem perguntar, você que sabe, diante de Deus. Eu só quero dizer uma coisa: Deus está recebendo. Isso eu te digo com toda certeza, Deus está recebendo. Vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, nós colocamos diante do Senhor a vida dessas pessoas que vieram aqui. Eu não as conheço, mas o Senhor conhece. Seja aquela que está vindo se reconciliar, seja que está recebendo o reino de Deus hoje, seja o que for, Deus, o Senhor sabe. Ouve, Deus, a oração. Deus, em nome de Jesus, recebe agora a palavra, o desejo, o sentimento, e traz, Senhor, o conserto, a cura, a salvação, a libertação. Traz o teu reino na vida deles, verdadeiramente, Senhor, guiando os passos, governando a vida, os sonhos, os projetos, tudo na vida deles. É assim que eu oro, declaro, profetizo, e ligamos na terra o que é ligado no céu. E a igreja que crê, diga amém. Glória a Deus. Você pode aplaudir o Senhor por isso? Deus abençoe vocês. Deus abençoe vocês. Nós vamos ter agora um momento de ceiar. Examine-se o homem, pois, a si mesmo, e coma do pão e beba do cálice. É o momento de você se examinar para dizer: o reino de Deus habita em mim. Eu sou em comunhão com o corpo de Cristo. Sou um pecador, mas tenho vivido fugindo do pecado. Estou vivendo, Senhor, de acordo com a tua vontade. Se você tem esse sentimento, se nada te argue, você está pronto para participar da mesa. Se alguma coisa te argue, pede perdão, conserta, faz o que for necessário, mas se prepara para comer do pão e beber do cálice dignamente. Senhor, em nome de Jesus, eu quero orar. Eu quero consagrar esses elementos para que cumpra o propósito que o Senhor anunciou, que sirva para lembrança do teu sacrifício, do que o Senhor fez por nós, pelo teu amor revelado no sacrifício da cruz. E Pai, que na vida de cada um se cumpra o que o Senhor declarou, que o reino de Deus esteja no coração e na vida de cada um dos meus irmãos. É a minha oração em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Vocês já sabem como é que é. Os nossos levitas vão ministrar um louvor. Fica de pé quem vai participar da ceia. Depois que você receber os dois elementos, aí você senta, para que a gente possa ver, né, quem precisa receber e todos receberem. Amém? Abriu mão da sua glória e, semelhante a um homem, se esvaziou e servo tornou. Aleluia. E a si mesmo se humilhou como servo, e como filho obedeceu até a morte, e morte de cruz. Mas o grande Deus, o nosso Pai, o exaltou e lhe deu um nome que é sobre todo nome, nos céus e na terra e debaixo da terra. Ao nome de Jesus, todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Ele é o Senhor.
nome, nome sobre todo nome, Jesus. Nome sobre todo nome, nome sobre todo nome. Seu nome. Abriu mão da sua glória e semelhante a um homem se esvaziou e servo tornou, e semelhante a um homem. Até a morte e morte de cruz. Mas o grande Deus, mas o grande Deus, o nosso Pai, o exaltou e lhe deu um nome que é sobre todo nome, nos céus e na terra e debaixo da terra. Ao nome de Jesus todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Ele é o Senhor. Ele é o Senhor. Jesus. Nome sobre todo nome, nome sobre todo nome. Jesus, Jesus, Jesus. Nome sobre todo nome, nome sobre todo nome. Seu nome é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Seu nome é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Seu nome é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Seu nome é conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade. Você pode cantar isso? Cante. Seu nome é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Seu nome é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Seu nome é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Seu nome é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Seu nome é maravilhoso. Tu és maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe. Oh, Tu és Senhor, Tu és Jesus, Tu és Senhor, Tu és Senhor, Pai da eternidade, Tu és Senhor, príncipe da paz. Seu nome é maravilhoso, conselheiro, Deus forte.
texto que nós compartilhamos nessa manhã foi o próprio Senhor Jesus que disse, quando estava com os seus discípulos, e tomando o pão, deu graças. O próprio Senhor Jesus, sendo Deus, deu graças ao Pai. E eu e você, como servos e discípulos, precisamos dar graças, louvores, honra a Ele, que repartiu comigo, com você, a vida, a eternidade. Pai, nós recebemos nessa manhã, te damos graças. Obrigado, Senhor, pelo amor, tão grande amor. E o Senhor provou e prova esse amor a cada dia. Provou com a cruz, provou com a misericórdia e prova com a misericórdia a cada manhã o teu amor por nós. Por isso receba, Deus, as nossas vidas, receba o louvor. Obrigado porque o Senhor tomou o nosso lugar. Nós não poderíamos, não conseguiríamos, mas o Senhor fez isso para que tivéssemos vida e vida verdadeira hoje. Então, tomando o pão, deu graças, partiu e o deu aos seus discípulos, dizendo: isto é o meu corpo dado em favor de vocês, façam isto em memória de mim. Se você recebeu, se você tem comunhão com Ele, se o reino de Deus está dentro de você, coma do pão. Da mesma forma, depois da ceia, tomou o cálice. Pega o cálice, meu irmão, abre aí. Tomou o cálice da nova aliança. E ele disse: este cálice é a nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vocês. Por isso, sempre que comemos e bebemos, nós anunciamos a morte de Cristo até que Ele venha. Pai, mais uma vez oramos agora, lembrando, através desse suco, lembrando do Teu sacrifício, do sangue derramado na cruz, o sangue que restabeleceu uma nova aliança conosco. Pai, o sangue que cura, o sangue que transforma, o sangue que redime, o sangue que salva. Obrigado, Deus, pelo Teu sangue sobre nós. Recebe neste dia toda a expressão de adoração ao Senhor. Recebe as nossas vidas. É a minha oração, Pai, agradecido em o nome dEle, nosso Senhor e Salvador, aquele que era, que é e que há de vir, no nome santo do nosso Senhor Jesus Cristo. Se você crê, beba do cálice. Seu nome é maravilhoso, conselheiro, Deus forte.